A antiga civilização egípcia, conhecida por seus notáveis avanços, engajava-se em costumes que podem ser percebidos como um tanto grotescos pela sociedade moderna. De tratamentos de beleza peculiares e preferências culinárias distintas a elaborados costumes funerários que ocasionalmente envolviam necromancia, prepare-se para este fascinante vislumbre de suas crenças e estilos de vida. Aqui estão as 15 práticas mais fascinantes, e para alguns, repulsivas que eram predominantes no Antigo Egito. Número 15. Servos morriam com seus mestres. Você já ouviu a fascinante história de como os leais servos dos faraós e outros indivíduos influentes no Antigo Egito eram acreditados serem cerimonialmente mortos e enterrados junto com seus mestres? Essa prática peculiar era considerada uma maneira de garantir sua assistência na vida após a morte. Embora muitos descartem isso como mera mitologia, a realidade é muito mais inquietante. A tradição de sacrificar servos e ocultá-los nas câmaras funerárias desapareceu durante os períodos posteriores do Antigo Egito, mas esses sacrifícios de retentores foram, em certa época, uma ocorrência comum. Surpreendentemente, aqueles que passavam por esse ritual de sacrifício podem não ter visto isso como um ato horrendo. Os antigos egípcios possuíam uma visão complexa sobre a morte e uma intensa preocupação com a continuação da vida além do reino terrestre. Em certo sentido, eles estavam mais fixados na vida em si do que em seu fim inevitável. Os servos escolhidos para acompanhar seus mestres na vida após a morte eram considerados privilegiados e tinham a oportunidade de servir fielmente suas figuras estimadas, mesmo além da morte. No entanto, só se pode imaginar a ansiedade que experimentavam sabendo que seu destino estava ligado ao falecimento imprevisível de seus mestres. Número 14. O teste de gravidez baseado em urina. Acredite ou não, um papiro egípcio antigo revela um teste em que as mulheres urinavam em sementes de trigo e cevada por vários dias, desvendando os segredos de sua futura maternidade. As mulheres passavam tempo observando cuidadosamente o crescimento dessas sementes, aguardando ansiosamente sinais de vida. Se a cevada germinasse, significava que uma preciosa menina iria nascer. Por outro lado, se o trigo germinasse, um menino saudável chegaria em breve. Notavelmente, este teste apresentou uma taxa de precisão de 70% quando foi submetido a um teste científico em 1963, mostrando que a sabedoria antiga às vezes superava as expectativas. Mas as maravilhas do Antigo Egito não paravam por aí. Deixe-nos contar sobre outro método surpreendente de detecção de gravidez. Você ficará surpreso ao saber sobre o costume da inserção de cebola ou alho. Sim, você leu certo. Egípcios e gregos da antiguidade acreditavam que, colocando uma cebola ou alho nas profundezas de sua região mais íntima, poderiam discernir a presença de um bebê no dia seguinte. Um exame olfativo crucial aguardava. Se o hálito carregasse o inconfundível aroma de cebola ou alho, concluía-se que não havia um bebê precioso dentro de suas barrigas. Embora esse método possa parecer bizarro e não ortodoxo, ele é um testemunho das medidas que as culturas antigas tomavam para desvendar os mistérios da vida. Número 13. Cuidados com o cabelo. No Antigo Egito. Na majestosa terra do Antigo Egito, buscar cabelos exuberantes era mais do que um ritual de beleza. Era um símbolo de prestígio e posição social. Os egípcios não poupavam esforços em sua busca por cabelos vibrantes e juvenis, e seus remédios criativos para fios grisalhos deixarão você tanto intrigado quanto enojado. Os egípcios criaram uma miríade de tratamentos inovadores que farão sua cabeça girar. A atração mística de ferver o sangue de um bezerro preto com óleo precioso, criando uma poção que prometia restaurar o brilho juvenil do cabelo, era uma prática comum. Sim, você ouviu certo. Os egípcios acreditavam que essa mistura única possuía propriedades mágicas capazes de transformar fios opacos em uma vibrante coroa de beleza. Mas espere, os egípcios não paravam por aí. Sua busca por madeixas eternamente jovens os levou a combinar elementos do reino animal de maneiras extraordinárias. Seus métodos de rejuvenescimento capilar envolviam o uso de carapaças de tartaruga, vértebras de pássaro e a inusitada união do casco de um jumento com a secreção de uma cadela. Esses ousados experimentos eram fundamentados na crença de que tais combinações possuíam o poder de desbloquear a fonte da eterna juventude para seus preciosos cabelos. Prepare-se para ficar espantado com o último remédio, que pode deixá-lo em descrença. Os egípcios não hesitavam em utilizar o inconvencional em sua busca pela excelência. Eles ousavam empregar fígado de jumento podre, cuidadosamente transformado em pequenas bolas e amorosamente cozido com os melhores óleos. O propósito?
Nada menos do que nutrir seus cabelos e restaurar sua vitalidade. As medidas que tomavam eram verdadeiramente extraordinárias. Embora essas práticas antigas possam parecer ultrajantes e repugnantes para nossas sensibilidades modernas, elas demonstram o compromisso inabalável dos egípcios em preservar seus cabelos esplêndidos. Sua paixão e dedicação para manter suas madeixas lustrosas são um testemunho de sua busca atemporal pela beleza. Número 12. Controle de natalidade no Antigo Egito. No campo do controle de natalidade ao longo da história, percorremos um longo caminho desde os métodos antigos até as maravilhas modernas que temos hoje. Enquanto preservativos e pílulas podem parecer a norma agora, vamos fazer uma viagem selvagem de volta aos tempos antigos e descobrir as práticas de controle de natalidade dos notórios egípcios antigos. Você ficará espantado ao desvendarmos o segredo surpreendente que eles acreditavam afastar as gravidezes indesejadas. Imagine uma mistura, uma combinação de mel e esterco de crocodilo. Sim, você ouviu certo, esterco de crocodilo. Esta mistura repugnante era generosamente aplicada em toda a área íntima das mulheres. Impressionantemente, os antigos egípcios acreditavam que essa combinação impura atuava como um poderoso espermicida. Agora, vamos fazer uma pausa por um momento e deixar isso assentar. Você consegue imaginar o horror de espalhar excremento de crocodilo em suas partes mais íntimas? É um pensamento repulsivo que nos deixa coçando a cabeça em descrença. Embora eles pudessem ter suas razões, não podemos deixar de nos arrepiar com as potenciais consequências de um método de controle de natalidade tão peculiar. Talvez, no contexto de seu conhecimento limitado, os antigos egípcios pensassem que essa mistura vil funcionaria. No entanto, na realidade, essa mistura crua poderia ter aumentado as chances de concepção em vez de preveni-la. É uma ironia distorcida que seus esforços bem-intencionados para evitar a gravidez poderiam, sem querer, ter levado exatamente ao resultado que buscavam evitar. Então, vamos brindar as maravilhas do controle de natalidade moderno e nos despedir da catástrofe de mel e esterco de crocodilo do mundo antigo. Número 11. Mulheres mortas eram deixadas para decompor na terra das majestosas pirâmides e dos enigmáticos faraós. Um ritual fascinante se desenrolava. Após a morte de um homem, sua jornada para o além começava imediatamente, enquanto embalsamadores habilidosos preservavam sua forma nobre para a eternidade. No entanto, quando se tratava de mulheres, a história tomava um rumo intrigante. A lei ditava que as mulheres atraentes e influentes deveriam descansar intocadas pelos embalsamadores até que tivessem se decomposto por 3 ou 4 dias. Por quê? Você pergunta? É uma história de confiança e temor que vai te arrepiar. O Antigo Egito era uma civilização lidando com um dilema assombrador. A confiança era escassa, especialmente quando envolvia a santidade dos falecidos. Os egípcios aprenderam uma dura lição da pior maneira possível. Os embalsamadores não resistiam ao encanto das beldades falecidas. Sim, você ouviu certo. Aqueles encarregados da tarefa sagrada de preservar os mortos não conseguiam manter as mãos para si mesmos. Você consegue imaginar a audácia? Diz a lenda que um corajoso colega de trabalho encontrou uma cena escandalosa. Um embalsamador flagrado em flagrante se entregando a atos proibidos enquanto preparava o corpo de uma nobre. O colega enojado, leal aos costumes da terra, não pôde suportar tal sacrilégio e rapidamente denunciou o transgressor. A revelação chocante enviou ondas de choque pelo reino, deixando os egípcios estupefatos e indignados. A partir daquele dia, os próprios governantes hesitaram em confiar suas rainhas falecidas a seus próprios trabalhadores. Assim, foi emitido um decreto instituindo o sombrio período de espera. As belas damas não eram mais imediatamente entregues ao domínio dos embalsamadores. Elas eram deixadas para se decompor, seus corpos delicadamente guardados enquanto o tempo realizava sua magia macabra. 3 ou 4 dias de silêncio sombrio se passavam antes que os embalsamadores fossem finalmente convocados para realizar seu dever sagrado. Era uma medida de precaução, uma forma de garantir que os falecidos permanecessem inviolados até que as mãos dos escolhidos pudessem habilmente tecer sua mágica. Imagine a antecipação, os sussurros que enchiam o ar conforme os dias passavam. Rumores se espalhavam como fogo, pintando um quadro de almas ansiando desesperadamente pelo toque das mãos dos embalsamadores. A demora criava um ar de mistério, um véu etéreo que envolvia as damas falecidas, intensificando seu encanto na mente dos curiosos. O jogo de espera se tornava um espetáculo, um balé macabro que cativava corações e mentes por toda a terra. E assim, caros amigos, o conto do embalsamamento egípcio se desenrola,
misturando confiança e suspeita, tradição e apreensão. Os ecos daquele evento fatídico ainda reverberam pela história, nos lembrando que, mesmo na morte, os guardiões da eternidade podem ser manchados pelos desejos humanos. Os egípcios, sábios e resolutos, teceram uma intricada teia de cautela, garantindo que suas rainhas descansassem em paz até a hora marcada. Número 10. Festival da Fertilidade no Reino dos Faraós. Os egípcios mantinham uma crença única. O universo surgiu da própria essência de seu deus Atum. Segundo a lenda, essa poderosa divindade encontrava êxtase no alto prazer, e no momento do clímax, a criação florescia. Mas como isso se relaciona com o majestoso Nilo? O Nilo, a força vital do Egito, era considerado conectado à liberação divina de Atum. Acreditava-se que o fluxo deste poderoso rio espelhava o número de vezes que Atum manifestava seu presente cósmico. Para honrar seu deus e garantir a abundante nutrição do Nilo, os faraós realizavam uma extraordinária homenagem. O faraó, o venerado governante do Egito, costumava ficar na margem do rio e realizar o ato sagrado do alto prazer com profunda devoção, uma replicação simbólica do presente essencial de Atum para a criação. Este ato evoluiu para um ritual precioso que o faraó realizava anualmente como um testemunho de sua relação com os deuses. O faraó, no entanto, não estava sozinho neste espetacular ritual. Os homens presentes, cheios de expectativa e fé, juntavam-se a ele nesta antiga tradição. Juntos, despidos de suas vestimentas, abraçavam a vulnerabilidade de sua humanidade e seguiam o exemplo de seu líder. Acreditava-se que essa experiência comunitária multiplicava os benefícios e assegurava uma colheita abundante para todo o reino. Essa grande celebração tornou-se conhecida como o Festival da Fertilidade e era um momento em que as linhas entre mortais e deuses se confundiam. Era um festival maravilhoso, cheio de entusiasmo e excitação, pois os egípcios acreditavam que, unindo-se em sua dedicação, poderiam assegurar a fertilidade e a riqueza de seus campos. Então, deixe sua imaginação viajar de volta no tempo para uma era em que os faraós estavam na interseção da divindade e da humanidade. Imagine o esplendor do Nilo, testemunhe o ato solene e impressionante do faraó e sinta a unidade e a esperança que ressoavam nos corações de todos os participantes. A crença dos egípcios no poder criativo do clímax de Atum e sua dedicação ao Festival da Fertilidade encapsulam um capítulo cativante no tecido da história humana. Número 9. Mumificação no fascinante mundo do Antigo Egito. O processo de mumificação era um procedimento intrincado e elaborado que se estendia por notáveis 70 dias. Sacerdotes habilidosos, atuando como embalsamadores, dedicadamente realizavam a tarefa de preservar e preparar o corpo do falecido. Para executar com sucesso essa técnica meticulosa, os embalsamadores precisavam não apenas de um profundo entendimento dos rituais e orações necessários, mas também de um extenso conhecimento de anatomia humana. A fase inicial envolvia a remoção de todos os órgãos internos suscetíveis à rápida decomposição. Um feito notável era realizado ao extrair delicadamente o cérebro pelas narinas usando instrumentos especializados com ganchos. Essa operação delicada exigia o máximo cuidado para evitar desfigurar o rosto. Em seguida, os embalsamadores faziam uma incisão, geralmente no lado esquerdo do abdômen, e extraíam habilmente os órgãos do tórax e do abdômen. No entanto, o coração, acreditado ser o núcleo da essência e inteligência de uma pessoa, permanecia intacto. Outros órgãos, como o estômago, fígado, pulmões e intestinos, eram cuidadosamente preservados e colocados em recipientes hoje conhecidos como vasos canópicos. Esses vasos eram então colocados ao lado da múmia. Em mumificações posteriores, os órgãos eram tratados, envolvidos em linho e retornavam à sua posição original dentro do corpo. No entanto, a tradição de incluir vasos canópicos não utilizados como parte da cerimônia funerária perdurou. O processo de mumificação era, sem dúvida, uma técnica fascinante, mas também um tanto macabra, praticada no Antigo Egito. Requeria precisão meticulosa, reverência pelos falecidos e um entendimento do corpo humano além de sua superfície. Os embalsamadores, atuando como artesãos habilidosos, garantiam que o corpo fosse preservado para a eternidade, um testemunho das crenças e rituais dessa civilização impressionante. Os remanescentes desse processo, as múmias e os vasos canópicos, continuam a cativar o mundo moderno, servindo como um elo tangível com um passado distante onde a vida e a morte estavam entrelaçadas das maneiras mais intricadas. Número 8. Menstruation. Vamos mergulhar na fascinante história de um inimigo comum no Antigo Egito. A esquistossomose, a ameaça invisível que assolava todos os cantos dessa civilização.
Em uma época em que as doenças eram desenfreadas, os egípcios enfrentavam uma reviravolta enigmática nas funções corporais. Na terra dos faraós, com as pirâmides lançando suas sombras e o Nilo fluindo com águas vivificantes, a esquistossomose invadiu silenciosamente seus corpos, deixando um rastro de desconforto. Os infectados experimentavam fadiga, crises de doença e a visão assustadora de sangue na urina e nas fezes. Mas aqui está a reviravolta. Os egípcios nem reconheciam isso como uma doença. Imagine um mundo onde tais sintomas eram tão comuns que se integravam perfeitamente à vida cotidiana. Os antigos egípcios haviam se acostumado com seus corpos sangrando, assumindo que era uma ocorrência normal. A menstruação não era exclusiva das mulheres. Os homens também participavam desse ritual rubro. Sim, você leu certo. Eles aceitavam a presença de sangue como parte natural de sua jornada da adolescência à idade adulta. O que é ainda mais surpreendente é que urinar sangue se tornou motivo de celebração para eles. A visão de um homem sangrando era um sinal de fertilidade. Simbolizava a prontidão para embarcar na nobre tarefa da paternidade. Surpreendente, não é? Os egípcios não viam maior indicação do potencial de um homem para construir uma família do que ser afligido por vermes parasitas. Imagine os sussurros nas cortes reais, o segredo escondido nas sombras. Eruditos e curandeiros buscavam incansavelmente respostas. Eles ansiavam por compreender os mistérios dessa epidemia silenciosa que afligia seu povo. Avançando para o presente, estamos à beira de uma era onde a sabedoria do passado se entrelaça com a pesquisa de ponta. Hoje, entendemos a esquistossomose como a doença que realmente é, uma enfermidade que exigia atenção mesmo nos dias das maravilhas antigas. Número 7. Punição para criminosos no Antigo Egito. As pessoas tinham uma forte fascinação com a vida após a morte. Elas acreditavam no poder e na importância do Deus Sol, e desrespeitá-lo era considerado um crime hediondo. Ofensas violentas eram raras nessa civilização, mas um dos atos mais graves que alguém poderia cometer era ofender o Deus Sol. Vamos adentrar na punição que aguardava aqueles que violavam essa crença sagrada. Se um indivíduo ousasse roubar ou vandalizar um templo, proferir palavras desrespeitosas em relação ao Deus ou participar de qualquer ação que pudesse ser considerada ofensiva, enfrentaria uma consequência verdadeiramente terrível. Ser queimado vivo. Essa punição severa era exclusivamente reservada para os infratores mais graves e envolvia um sacrifício humano ritualístico, onde o infrator era oferecido aos deuses. Essas práticas tinham uma importância imensa dentro do contexto religioso deles. O ato de queimar uma pessoa viva simbolizava a completa aniquilação de seu receptáculo espiritual. Consequentemente, isso significava que o indivíduo seria privado da oportunidade de progredir para a vida após a morte, uma noção valorizada pelos antigos egípcios. É crucial compreender a natureza abominável dessa prática a partir de nossa perspectiva moderna. A ideia de infligir intencionalmente um destino tão horrendo a outro ser humano é profundamente perturbadora. No entanto, é essencial reconhecer as crenças culturais e religiosas que influenciaram os antigos egípcios e moldaram sua percepção de justiça. Número 6. Os remédios para a queda de cabelo. Os bizarros remédios para a queda de cabelo dos antigos egípcios, como documentado no fascinante papiro de Ebers, um antigo texto médico que se acredita ter origem por volta de 1550 antes da Era Comum. Esses tratamentos peculiares, embora bastante desagradáveis, lançam luz sobre os comprimentos criativos que os egípcios foram para alcançar cabelos exuberantes e uma cabeleira cheia. Os egípcios pegavam a perna de uma galga fêmea e a refogavam em óleo para fazer a mistura. Para tornar a mistura ainda mais estranha, eles adicionavam um casco de jumento à mistura. Uma vez que a mistura estava pronta, eles aplicavam o óleo resultante em seus próprios couros cabeludos, esperando por um crescimento capilar miraculoso. Antes de recorrer a tais medidas, os engenhosos egípcios buscavam a assistência de seu deus Sol. Eles recitavam uma encantação mágica enquanto consumiam uma bebida peculiar feita de uma mistura de cebolas, chumbo vermelho, alabastro, ferro e mel. Além disso, recorriam a esfregar a gordura de hipopótamos, leões, íbex, crocodilos, serpentes, gatos e gansos em seus couros cabeludos. Parece que os egípcios não eram desencorajados pelos odores menos agradáveis que devem ter acompanhado tais tratamentos. Quando seus remédios exóticos para cabelo falhavam em produzir os resultados desejados, os egípcios recorriam a soluções alternativas, perucas e barbas falsas. Esses adornos artificiais permitiam que mantivessem sua estética desejada sem o incômodo de depender da eficácia de seus tratamentos incomuns.
Os métodos peculiares empregados pelos antigos egípcios para combater a queda de cabelo, embora indubitavelmente repulsivos pelos padrões de hoje, demonstram sua determinação e engenhosidade na busca de uma cabeleira completa e luxuosa. O número 5 é assédio verbal. O assédio verbal existe há séculos, e embora possamos achá-lo enfurecedor hoje em dia, as experiências das mulheres do Antigo Egito tornam nossos encontros modernos parecem brandos. Mesmo durante festivais religiosos, quando as pessoas se reuniam para a unidade espiritual, os homens egípcios não conseguiam resistir a praticar essa prática repugnante. Um desses eventos foi testemunhado pelo historiador grego Heródoto. Ele observou como os homens reuniam suas famílias em barcos e partiam em direção à cidade sagrada de Bubastes. No entanto, a jornada deles não estava focada apenas na espiritualidade. Ao passarem por cidades pelo caminho, esses homens caticaledo e assediaram mulheres sem qualquer vergonha. Suas ações iam além de meros comentários. Heródoto descreveu como esses homens gritavam alto, faziam observações grosseiras e até se expunham levantando suas vestimentas. Sua audácia não conhecia limites. Parecia que eles se agarravam a uma esperança delirante de que uma mulher ficaria tão atraída por seu comportamento que mergulharia impulsivamente na água e os seguiria nadando. Esse comportamento repugnante demonstra a natureza difundida e profundamente enraizada do assédio verbal. Ele revela um padrão histórico de homens objetificando e diminuindo mulheres em espaços públicos, ignorando sua dignidade e consentimento. Embora nossa sociedade contemporânea tenha progredido em reconhecer e desafiar tal comportamento, devemos continuar nossos esforços para erradicar essa prática desrespeitosa e desumanizadora. É desanimador perceber que as mulheres no Antigo Egito tiveram que suportar tal tratamento vulgar, mesmo durante festividades religiosas. Número 4. Ficar careca estava na moda no Egito Antigo. Uma tendência de moda peculiar deixava observadores de diferentes países perplexos. A ideia de ser careca era abraçada pelos egípcios. Hoje, historiadores lançaram luz sobre os motivos por trás dessa escolha aparentemente estranha. A resposta reside na prevalência dos piolhos naquela época. Os piolhos eram um problema generalizado, infestando as tumbas dos governantes egípcios e emergindo de seus restos decompostos. Embora os antigos egípcios tivessem remédios para piolhos, eles eram em grande parte ineficazes ou simplesmente não valiam o esforço. Frustrados com uma infestação nacional, tanto homens quanto mulheres recorreram a uma solução drástica: raspavam todo o cabelo. Homens e mulheres abandonaram seus cabelos naturais, optando por um visual limpo e careca. As mulheres, em particular, frequentemente usavam perucas como uma alternativa conveniente. Essas perucas poderiam ser facilmente descartadas e substituídas quando se tornassem infestadas de piolhos. Alguns indivíduos foram ao extremo e optaram por raspar todo o corpo, da cabeça aos pés, para evitar problemas relacionados aos piolhos. Essa prática pode parecer repulsiva para nós hoje, mas precisamos entender as circunstâncias da época. Os piolhos eram uma constante incomodação, e os remédios disponíveis eram ineficazes. Os antigos egípcios adotaram uma abordagem prática, priorizando a limpeza e a higiene sobre seus cabelos. A decisão de ficar careca não foi motivada pela moda ou estética, mas sim pela necessidade de se livrar da implacável infestação de piolhos. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Encontramos uma foto de uma prática horrível que costumava acontecer no Antigo Egito. Não temos certeza do que eles estão prestes a fazer, mas seja o que for, não parece nada agradável. O que vocês acham que essa prática se chama? Qual prática vocês acreditam ser a mais surpreendente até agora? Perdemos alguma prática antiga intrigante ou nojenta? Deixem-nos saber nos comentários abaixo. O número 3 é a endogamia no Antigo Egito. Uma prática peculiar foi bastante difundida no Antigo Egito: o casamento entre parentes próximos, conhecido como endogamia. Até mesmo o reverenciado rei Tutancâmon, conhecido como Rei Tut, nasceu da união de seus próprios pais, que eram irmãos. Infelizmente, devido a essa prática, o Rei Tut sofreu de vários defeitos de nascença e anomalias físicas. Apesar desses desafios, o Rei Tut emergiu como um dos governantes mais influentes e celebrados do Egito. Durante a análise dos restos preservados do Rei Tut, uma descoberta surpreendente foi feita. Foi encontrado que seu corpo mumificado estava adornado com uma parte íntima ereta. Curiosamente, um estudo conduzido em 2014 propôs uma razão bastante perturbadora por trás desse fenômeno incomum.
Sugeriu-se que essa disposição específica do enterro foi empregada para suprimir uma revolta religiosa iniciada por seu próprio pai. Investigações adicionais revelaram o simbolismo por trás da postura de enterro de Tut. Descobriu-se que ele foi deliberadamente posicionado dessa maneira para se assemelhar a Osíris, o reverenciado deus associado à vida após a morte. Ao imitar a aparência de Osíris, acreditava-se que o enterro de Tutancâmon garantiria sua transição tranquila para o reino divino, assegurando sua existência eterna. Embora possa ser perturbador contemplar tais práticas, é crucial lembrar que elas estavam enraizadas nas crenças culturais e nos costumes do Antigo Egito. A sociedade daquela época tinha noções únicas sobre linhagem e simbolismo religioso, que podem parecer perplexas para nós nos dias atuais. Número 2. Múmia em pó. Em tempos antigos, surgiu uma tradição peculiar que pode levantar algumas sobrancelhas hoje: a utilização de pó de múmia, que consistia nos restos finamente moídos de corpos mumificados. Surpreendentemente, essa técnica não se restringia ao Egito, mas atingiu seu auge na Europa durante a Idade Média e persistiu até os séculos XVI e XVII. Apesar de sua aparência repugnante, essa abordagem era considerada possuidora de incríveis capacidades terapêuticas e era usada como uma cura médica. Essa prática pode ser rastreada até o Antigo Egito, onde acreditava-se amplamente que ingerir pó de múmia poderia tratar uma variedade de doenças. As múmias eram tipicamente moídas em um pó fino e misturadas com outros componentes para criar uma poderosa mistura terapêutica. O consumo dessa substância em particular era pensado para possuir o poder de curar feridas, tratar doenças e até prolongar a vida. Essa crença derivava do conceito de magia simpática, onde o ato de consumir algo associado a uma característica desejada conferiria essa característica ao indivíduo. A longevidade e a imortalidade associadas às múmias eram pensadas para serem transmitidas ao consumidor nesse cenário. Enquanto podemos achar essa prática repulsiva hoje, ela lança luz sobre a tremenda devoção e interesse dos antigos egípcios e das culturas subsequentes nas qualidades mágicas das múmias. Também serve como um testemunho de seus primeiros esforços no campo da medicina e cura, à medida que percebiam fortes conexões entre os reinos físico e espiritual. A fé nos poderes curativos das múmias persistiu por séculos, levando inúmeros indivíduos a suportar o gosto horrível e consumir essa substância repulsiva. Múmia, o produto derivado de corpos mumificados, tornou-se um remédio medicinal amplamente utilizado, disponível em lojas de apotecários e acessível a pessoas de todas as classes sociais. Por volta do século XII, os apotecários estavam incorporando múmias moídas em seus medicamentos, acreditando firmemente nas propriedades de outro mundo que possuíam. Notavelmente, as múmias continuaram a ser prescritas como tratamento medicinal pelos próximos 500 anos, demonstrando a crença duradoura em suas capacidades curativas. Apesar da repulsa que podemos sentir em relação a essa técnica hoje, é essencial reconhecer o contexto histórico e as crenças predominantes da época. A tradição de consumir pó de múmia reflete o intrincado tecido da cultura humana, onde curiosidade, conexões espirituais e a busca pelo bem-estar se entrelaçavam de maneiras pouco convencionais. Número 1. Procedimento laxante. Os antigos egípcios tinham uma preocupação única: temiam a ideia de exagerar na comida. Apesar de suas aparências corpulentas, desejavam manter uma figura magra e em forma, considerada o ápice da beleza para os homens no Egito. Para alcançar isso, recorriam a uma técnica não convencional, que pode ser considerada desagradável pelos padrões de hoje. Para aliviar sua ansiedade, os egípcios instituíram um procedimento laxativo mensal. Utilizavam óleo de rícino para preparar esses medicamentos naturais, que funcionavam como um estimulante suave para seus sistemas digestivos. Após consumirem o laxativo, preparavam-se para um dia agitado no banheiro. É importante notar que, naquela época antiga, o conceito de encanamento ainda não existia. Consequentemente, os membros da realeza tinham que limpar manualmente as consequências de suas idas ao banheiro. Os membros da realeza egípcia dependiam amplamente de laxantes para aliviar uma variedade de dores e desconfortos corporais. Eles usavam esses remédios terapêuticos até mesmo em casos de diarreia. Sua estratégia era simples: queriam expulsar a doença de seus corpos e passar pelo procedimento o mais rápido possível. Embora essa técnica possa parecer desagradável para as sensibilidades modernas, exemplifica o quanto os antigos egípcios eram comprometidos com seus ideais de saúde e beleza. A dedicação deles em manter uma figura esbelta destaca seus valores culturais e fornece uma visão das suas práticas únicas. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo.
Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.